Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz e Viz, podcast do Instituto Mano Down. Hoje, especial no mês dos pais. Hoje a gente está aqui com o Lucas Libânio, pai da Nina, educando aqui do Instituto Mano Down. Lucas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho e falar como que é essa vivência, como que é esse processo, assim. E eu gostaria de começar te perguntando como que foi receber essa notícia, assim, de que você teria uma filha com deficiência intelectual, como que foi os sentimentos, assim? Eu acho que, assim, eu já andei conversando com outros pais e, na verdade, acho que a minha reação, ela não foi das mais comuns, porque quando a Nina nasceu, a gente não sabia, né? Muita gente já sabe antes da criança nascer, a gente não sabia. Ela nasceu e aí eu vi ela nascendo, subi pro quarto para arrumar para ela. E aí o médico chegou e me informou, olha, tem duas coisas que a gente tem que conversar aqui, porque a gente foi dar o banhozinho nela e viu que ela tem um probleminha de formação que tem que operar com urgência. E outra coisa é que a gente tem suspeita que ela tenha síndrome de Down. E quando ele me falou isso, eu falei, isso pra mim não faz diferença. Eu sei que a maioria não tem essa reação, porque pra mim realmente não fazia diferença. Eu estava realmente preocupado que ela queria que ela ficasse bem de saúde, né? Então a gente correu, porque tinha 48 horas para fazer a cirurgia, para ela ficar bem, depois teve que fazer mais 2, né? Então a minha preocupação foi essa, a questão da síndrome de Down. Ele falou, então era uma suspeita, mas para mim isso não fez diferença, não faria. Depois, é lógico, a gente fez o cariótipo, né, que toda criança faz. E aí confirmou, né? Minha filha, ela ficou quase 20 dias no hospital. Para se recuperar, ela teve que fazer uma cirurgia. Ela nasceu com um probleminha chamado ânus imperfurado. Ela nasceu sem o buraquinho lá da bundinha. Então era um negócio que tinha que correr. Ela usou bolsinha durante 1 ano e meio, aí teve que fazer uma outra cirurgia para reconstituir e depois uma outra cirurgia para finalizar, né? Então logo no início assim já foi puxadinho por causa disso, né? Então quando ela foi para casa pra gente foi um alívio, porque o ambiente de hospital é um negócio muito estressante, né? A gente ficava revezando lá com ela na UTI. Então, assim, assim, para mim foi natural isso. Vou dizer que não tive uma reação negativa em relação ao diagnóstico. Sim. E antes da Nina, você já tinha algum contato com pessoa com deficiência intelectual ou não? Assim, de próxima, não. Né? Eu até tenho uma prima que ela tem uma deficiência que ela não foi identificado o que é a deficiência dela. Uhum. Porque assim, a síndrome de Down, você tira o sangue e você identifica. Né? Eu tenho uma prima que ela já tem mais de 30 anos, ela tem uma deficiência. Até hoje ela fala com dificuldade e tudo, mas ela não. Até hoje a gente não conseguiu ter um diagnóstico preciso. Mas pessoas com síndrome de Down, é lógico, eu convivi com algumas pessoas que via aqui e ali, mas não próximas, não assim, amigo, ou filho de amigo, ou gente da família. Uhum. E como foi o diálogo com a sua esposa, assim, de como que seria dali pra frente, lidar com os desafios? Porque assim, não existiu esse diálogo, né? Então ali era assim, dia a dia, né? Lógico, quando acontece, eu acho que muita gente fica ansiosa e às vezes quer ajudar, né? E aí fica bombardeando a gente com informação que pegou no YouTube, que pegou no Google, que não sei o quê. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, para dizer a verdade, né? Porque a internet, ela tem as informações corretas, mas ela tem um monte de bobagem, né? Então, assim, é até bom o Instituto Mano Down, é uma coisa boa, porque é uma referência, né? Por exemplo, se acontecer de algum amigo meu nasceu uma criança com síndrome de Down, eu falo na mesma hora, procura lá o Instituto, né?
Pelo menos ali eles têm as informações corretas, é mais fácil você trocar informação. Porque até então a gente tem um monte de gente dando palpite. Né? Palpite realmente não ajuda. Mas a gente escolheu ir aos poucos, ir dia após dia. Né? Você vê o que a criança precisa e você tenta suprir aquilo. Uhum. E como que você conheceu o Instituto Mano Down? Não, pois é, eu acho que eu não lembro se foi a minha mãe ou alguém comentou do Instituto, né? Tem um instituto que faz um trabalho lá em Belo Horizonte, né? A gente levou um tempo para ir no Instituto. Nina já tinha o quê? Ela nasceu em 2015, então acho que ela tinha uns 2 anos mais ou menos, né? Ainda era lá na Rua Japão. Mas a gente levou um tempinho. Falou, vamos lá. Quando a gente foi e Nina adorou, aí a gente falou assim, não, então a gente vai tentar fazer as atividades aqui, né? Porque pra ela sempre foi bom. Todas as vezes que a gente levou ela no Ela instituto, gostava. Ela adorava. Fala que vai no Mano Down, ela fica toda contente. Então, desde lá do instituto, que era menor, né? Então a gente... era mais próximo assim com os profissionais, a gente via eles entrando e saindo ali muito próximo, a gente conversava ali muito próximo com o pessoal, e foi a primeira vez que a gente realmente teve contato com pais e mães num volume um pouquinho maior, porque Nina já fazia alguns acompanhamentos, né? Fazia fono, fazia TO, ela precisava da TO por causa da bolsinha, na época que ela usou bolsinha e tudo. Então, eventualmente, a gente encontrava algumas pessoas que tinham crianças com síndrome de Down e, assim, nesses espaços, né? Era a convivência ali, casual. Mas no Instituto, ela começou a ter mais contato, assim, com crianças? No Instituto, a gente começou a ter contato com gente de várias idades. Né? Até que quando a gente foi para o Instituto, eu lembro não sei se foi o Leonardo, foi alguém do Instituto, falou que ainda não tinha tanta criança, tinha mais adulto e adolescente. Ele estava começando a ter criança da idade dela, né? Foi mais ou menos nessa época. Então outra coisa que era interessante, e eu acho muito bom isso, porque a gente vê pessoas de vários tipos. Então, com vários tipos de dificuldades, com desenvolvimentos, cada um diferente do outro, alguns com algumas aptidões, outros com menos aptidão. Então, isso aí, eu acho que é uma coisa muito importante, porque... Você tem, às vezes, algumas dificuldades que a minha filha tem, e às vezes a pessoa... não, mas isso aí é porque a criança com síndrome de Down é assim mesmo. Não é. Então, assim, por exemplo, a minha filha, ela ainda tem bastante atraso na fala, mas as outras coisas dela estão lá na frente. Então, a gente tem crianças, por exemplo, da idade dela que falam muito mais que ela. E, às vezes, a mesma criança tem uma dificuldade motora que ela não tem. Né? Então é bom pra gente ver isso, porque quando vem um diagnóstico, parece que o diagnóstico ele vem primeiro, né? Então às vezes as pessoas querem encaixar o pacotão do diagnóstico. Sim. Né? Que é uma coisa que não acontece com as crianças típicas, né? Elas têm as dificuldades e a gente vai vendo as dificuldades individuais, né? Mas é bom saber, por exemplo, eu acho interessante saber que a maioria, por exemplo, pode ter esse tipo de dificuldade, né? Igual a questão da cardiopatia, muitos têm, minha filha não teve. É uma coisa que é bom a gente saber de antemão, né? Até pra gente tomar os cuidados. E eu gostaria, Lucas, que você contasse pra gente, assim, como que foi essa chegada da Nina no Instituto Mano Down, desde quanto tempo que ela tá aqui, como é que foi esse processo de desenvolvimento dela? É o que eu já tinha comentado, a gente tá aqui desde quando era lá na Rua Japão, que era bem menor, né? Então, assim, quando ela chegou no Mano Down e eu percebi que ela sentiu a vontade, e ela sempre adorou ir lá, então, assim... Gostou de cara? Ali era um pouco menor, então as crianças ficavam mais soltas. Né? Aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque transita mais gente, né? Então foi uma coisa assim que logo de cara ela adotou o Mano Down. Então
logicamente, que tipo assim, sempre que o dia de ir, ela já sabia que o dia de ir, né? Então, assim, ela criava vamos dizer assim, ela é meio sistemática, minha filha ela é meio sistemática, então ela já cria um processo na cabeça dela. Por exemplo, quando eu venho pra cá, ela sabe que tem o café do Manudal. Então, ela sempre depois eu tenho que dar um pão de queijo pra ela. Né? Só que esse processo, ele é rígido. Eu não posso dar o pão de queijo antes. Então, se eu chegar cedo, por exemplo, pra oficina, e ela tiver com fome, eu falo, vamos lá comer o pão de queijo, ela não aceita. Então, o processo é terminar as oficinas e eu tenho que parar lá. Depois passar no café. Um café para dar o pão de queijo. A gente passa ali e ela cumprimenta as meninas do café. Né? Depois a gente vem para cá. Aí tem esse processo. Né? E ela tem esse processo com várias coisas, assim. Né? Então, assim, vai em determinado lugar, tem que fazer tal coisa. Né? Em casa também ela tem as coisas dela, por exemplo. A gente vai trocá-la de roupa, ela fica incomodada que a porta está aberta. Então tem que fechar a porta, até para botar o sapato. Então, sai do banho, tem o processo, tem que passar o creminho, tem que passar... Né? Ela faz o uso também do sorinho fisiológico, a gente sempre passa no narizinho dela. Né? Então ela tem um processo para tudo, né? Para brincar e para fazer as coisas que são necessárias assim, do dia a dia. Tem quanto tempo que vocês estão aqui no Manudal? Não, pois é, eu estava até tentando lembrar, mas foi, eu não sei, ou 2018 ou 2019. E o que você observa assim, nesse processo, nesse tempo todo que ela está aqui, de desenvolvimento dela, de interessante assim? Na verdade, assim, uma das coisas que a gente descobriu aqui, que ela gosta de coisas com movimento, né? Então eu sempre tento colocar ela nas oficinas que tem, ela fazia de esportes, agora eu coloquei no judô, porque essa coisa de gastar energia para ela é bom, sabe? Ela gosta de coisa com movimento e também a música. Né? Eu lembro lá no outro não tinha algumas coisas que não tinha para criança, mas como eu falei, era tudo muito próximo, então às vezes tava tendo uma oficina de dança, ela ficava lá bicando. Né? Às vezes tinha oficina de yoga, ela ficava lá bicando, ela ficava observando, porque o espaço era muito pequeno, né? Então ela via as oficinas dos adultos todos. Né? Então quando tinha alguma coisa da capoeira, por exemplo, eu lembro que é uma das coisas que chamava atenção, porque tinha as duas coisas, né? Tinha o batuque, tinha o movimento. Então, isso é uma coisa que descobriu assim, aqui no Manudal, convivendo com as pessoas daqui, né? E com as coisas que o Manudal oferece. Ela sempre gostou mais dessas oficinas de movimento, de esporte? Eu sempre tento colocar ela em pelo menos uma que tenha a ver com esporte ou com movimento. Esse semestre, a que deu para colocar foi o do judô. Né? O semestre passado foi o práticas de esporte, jogos e brincadeiras. Então, assim, eu sempre coloco alguma coisa nesse sentido. Esse semestre também vagou para musicoterapia. Aí eu aproveitei e coloquei também, que eu acho que é importante para ela. É importante para ela vir aqui. Né? Eu percebo, mesmo quando é complicado para a gente, por causa da rotina, eu sempre dou um jeito de colocar pelo menos um dia de atividade no Manudal. Quando tem alguma coisa fora, né, e a gente pode ir, a gente sempre tenta ir. Mas muitas vezes acontece de ser nos horários que a gente não tem condição de levar. Mas a gente tenta ir quando tem caminhada, essas coisas, Para ela ter esse convívio, né? Que ela gosta. Ter um convívio, né? Tanto com o pessoal daqui, mas do Instituto em geral, né? Sim. E quais foram suas surpresas e alegrias, assim, sendo pai da Nina? Surpresa e alegria é todo dia, né? Porque, assim... como eu comentei, assim, eu sei que muitos pais tiveram essa fase de ficar desesperado com a questão do diagnóstico, né? Eu me lembro que
quando o médico disse isso e eu desci para ver, ela estava numa incubadora. Eu achei a coisa mais linda do mundo, a criança, a menina na incubadora. Eu achei um troço lindo. Então, assim, na minha cabeça é muito difícil entender uma pessoa não ver o filho lá e falar e não sentir uma alegria. E não sentir uma alegria, né? Então, as surpresas é assim, é diário, é uma coisa que acontece, você vê alguns traços de personalidade que vão se formando, né? Então, assim, a minha filha, ela é muito geniosa para algumas coisas, ela é cheia de mania para algumas coisas, ela tem os processos dela, ela tem as coisas que ela quer fazer, ela tem as coisas que ela não quer. Então, é aquela coisa do dia a dia mesmo, do diário, do ver qual que é o próximo passo. Você é cartunista, né, Lucas? Sim. Trabalha mais com essa parte artística. Você trabalha isso um pouco com a Nina, para desenvolvimento, estímulo? Assim? Tem uma coisa que ela adora fazer, que é brincar de pintar. O negócio dela é brincar com a tinta. Então, assim, tem também um ritual. Eu coloco lá no meu escritório, tem que ser lá no cantinho, eu tenho que botar música. Ela gosta que bota a câmera pra ela ver ela pintando. Então, Ai, assim, isso aí é uma coisa que ela gosta. E ela tem... É muito curioso uma coisa assim, porque toda criança desenha os bonecos de pauzinho. De palitinho. Ela não desenha um boneco, ela desenha um bolinho. A marca registrada, sempre que ela pega um papel e ela vai desenhar, ela desenha um bolinho. E ela faz um bolinho com um volume do bolinho e uma velhinha em cima com o foguinho da velhinha. Então, isso aí virou a marca dela. Ela gosta desse... ela pede muito. Né? Pintar. Ela gosta de estar ali junto com você. Ela gosta de fazer o processo completo ali de pintar. Porque começa na pintura e depois começa a pintar a cara, começa a passar tinta na minha cara, começa a passar tinta na... Eu já tenho uma blusa que eu uso pra isso, porque ela... Só pra pintar com ela. Toda vez tem que ter esse processo. Então, isso é uma coisa que ela gosta muito de fazer. Entendi. E qual mensagem que você deixaria assim, para os pais de pessoas com síndrome de Down, nesse processo todo de lidar com responsabilidades, assim, o que eu tenho para dizer em relação a isso é, assim, deixa rolar, vai que vai dar certo, né? É um dia após o outro. Você sentiu o que está acontecendo, sentiu que funciona, sentiu que não funciona e dá seguimento. A gente não tem assim um manual de instrução da criança, não tem como você prever todos os passos dela. Isso com criança nenhuma, e com as crianças com síndrome de Down não é diferente. Então, você ir seguindo à medida que for acontecendo, né? Você tentar suprir as dificuldades quando for necessário, você deixar a criança andar sozinha, fazer o que ela conseguir sozinha à medida que isso for possível. Sim, entendi. Então, a gente fica por aqui, mais um episódio, o 5º episódio do Voz e Vez, e a gente gostaria de desejar, né, um feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistem do Instituto Mano Down, né, deixar aqui nosso carinho, nosso abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu comentário, seu like, de compartilhar e até a próxima!